Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, então, trazendo para vocês Isaías 56, a continuação aqui dos últimos vídeos. E, além disso, com muitas palavras boas aqui. Então, é isso, né? É com muita responsabilidade e temor de Deus que eu venho aqui, porque a palavra de Deus é literalmente a revelação que Ele deu para nós. As palavras vivas que Ele deixou para nós, porque esse mundo foi criado com palavras, então tudo é palavra, né? Então, assim, a palavra de Deus é algo que não pode ser substituído por nada, né? Então, talvez até mais importante do que o louvor e da oração é você ler a palavra de Deus, né? Mesmo ouvindo, que é uma coisa boa, né? Cada um de nós tem que ter um tempo ali com Deus, lendo a palavra dele, porque é lá que ele vai conversar com a gente, que ele vai edificar o nosso espírito, o nosso coração e conversar conosco, né? Então, é isso. Começando aqui. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, ou seja, o Shabá, o dia do descanso, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos que guardam os meus Shabás, que escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei da minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Então essa é uma das promessas do Pai, né? Um novo nome eterno que nós receberemos dele no próximo reino. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, que é o nosso caso. Todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E então, o Criador, né, o Eterno, tem uma aliança com cada um de nós. E essa aliança, a base dela é a aliança de Jesus Cristo, né? É o sacrifício que ele fez. Essa é a nova aliança, né? Então Deus tem uma aliança com cada um de nós. E cabe a nós, então, buscarmos fazer essa aliança com Ele. Porque Ele não vai negar. Ele não vai negar isso para você. Basta buscar. Então, assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel: ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. E isso nos lembra a passagem que Jesus fala aqui em João 10, no qual ele fala o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, para ver como a palavra de Deus é perfeita e como ela vai se completando, né? E Jesus Cristo completa, né, tudo aquilo que já estava no Velho Testamento e aperfeiçoa, inclusive, né? Porque ele era o mistério e nele que se cumpriu, né, o sacrifício eficaz. Por isso que não é mais necessário sacrificar animais, entre diversas outras coisas, né? Ele explicou as leis de Deus, o amor de Deus, enfim. Então, e por fim aqui tem as condenações para os chefes de Israel.
Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são tão gulosos que não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, pois o dia de amanhã será como este, e ainda muito melhor. Então, o que eu posso interpretar disso, né? Sobre líderes religiosos, pessoas que usam do altar de Deus para fazer a própria vontade, para servir a Mamon, para servir ao dinheiro, porque não querem falar as verdades, sabendo que muitos vão rejeitar ele e que o mundo rejeitará eles, que assim eles não vão enriquecer, né? Então preferem falar o que as pessoas querem ouvir, falar doutrinas de demônios, doutrina de prosperidade, de bens dessa terra, e são gulosos, né? Não se podem fartar. Então é como Jesus disse, né? Que eles são cegos guiando cegos e que não entram no reino dos céus, mas e também fazem com que os outros não entrem, né? Esses são muitos dos falsos líderes, que são os lobos, né? São os mercenários, né? O ladrão. Então, por isso que você tem que estar muito atento, né? Ver quem que são os verdadeiros pregadores. E ultimamente eu tenho visto algumas pregações do Robson Martins, eu achei assim magnífico. Eu não sei se todos vão conseguir digerir esse alimento sólido que ele tem para oferecer, mas muito bom, sabe? É algo que eu vinha procurando há algum tempo. E magnífica, assim. Vou até deixar uns 2 links aqui embaixo de pregações dele muito boas. São coisas que realmente edificam a gente. Então, aqui também fala sobre falsos pastores, né? Estes chefes. Ou seja, chefes sacerdotais ou chefes políticos também. Não só de Israel, como do mundo inteiro aqui, né? E sobre as pessoas que se embebedam, né? E que acham que elas têm prometido o dia de amanhã, mas ninguém tem, né? E por isso que nós temos que ser não como aquele homem que, por ter tido uma grande plantação, né? Achou que ele ia poder guardar aquilo nos celeiros e viver a vida inteira sem trabalhar. E Jesus falou: louco, esta noite te pedirão a tua alma, né? O que você tem? Então, nós temos que estar fazendo justiça, fazendo as obras para o Criador e não estar preguiçosos, né? Porque nós não temos nada de prometido. E é por isso que nós temos que ser também como as virgens prudentes, que estão esperando o seu Senhor com as suas candeias, o seu óleo aceso, o seu Espírito Santo cheio, sendo achados justos, né? Servindo com diligência. Então, enfim, tem pessoas que eu vejo assim, que servem essa casta sacerdotal, né? E principalmente ao engano religioso da Igreja Católica Romana, né? A mãe das meretrizes, né? E uma pessoa que eu conheço, assim, que se embebeda muito e se enche de vinho, né? Engorda, mas não tem a capacidade de ler a Bíblia, de perceber que, peraí, mas e a idolatria, né? Tô vendo aqui a idolatria, mas continua. Por quê? Porque o que é mais confortável para essa pessoa? Perceber a verdade, sair daquilo, perder o seu sustento, o seu conforto, mas viver pela fé e confiar em Deus de que a busca pela verdade vai valer a pena? Não. Prefere ficar confortável recebendo seu salário, as palmas, os parabéns das pessoas do mundo,
Então, assim, a gente tem alguns católicos que são pessoas que levam a sério, mas a maioria, grande maioria, são pessoas que estão no conforto, né? Que enganam a si mesmas, porque a Deus não enganam. Porque aquele que busca a Deus, busca a sua palavra, não fica nesse engano, né? Enfim. Então, eu acabei falando de diversos temas aqui. E uma coisa importante, né? Vamos abraçar a aliança com o Senhor que Ele tem para conosco, para com os gentios. E guardemos então o sábado do Senhor, né? Guardemos o dia do descanso. Descanso de treinos, descanso de trabalho, descanso de estudos. Nós temos que, enfim, ter um dia do descanso. E quando a gente faz isso, Deus nos abençoa mais ainda, né? Então, nós temos que confiar nele, né? Não trabalhe todos os dias, não vá treinar, não vá fazer coisas desagradáveis a Deus. E as leis de Deus são porque Ele nos ama, não é por algum mal a nós, né? Então obedeçamos, porque a gente tem que saber que Ele quer o nosso melhor e sempre vale a pena. Ele vai te dar a paz, vai te dar os frutos do Espírito. Então, aquele que desobedece a Deus sofre as consequências uma hora ou outra. Então é isso, meus irmãos. Eu não sei porque eu não tô com muita força na voz hoje, não sei se é o Criador que quer que eu fale com mais calma hoje, o que tá acontecendo. Não tá saindo muito forte. Talvez seja isso, né? Talvez seja para falar com mais calma. E espero ter edificado vocês nesse vídeo. Em breve trarei as continuações de Isaías. Eu pretendo começar a Epístola de João com vocês. De vez em quando, né? Trazendo salmos, né? Pelo menos mais um salmo eu quero trazer essa semana para vocês. E Mateus 25 é o próximo vídeo. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado. Que o Pai vos abençoe. Se puder agregar, compartilha com alguém. O YouTube não vai recomendar, tá? Esse canal aqui pelas palavras que eu falo e por não ser, assim, coisas do mundo, né? Ele não vai se expandir organicamente, quer dizer, automaticamente, né? Então, se vocês, de uma forma orgânica, vocês compartilharem com uma, duas pessoas, isso vai ajudar muito na propagação da palavra e do reino de Deus. Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.